Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, a partir do versículo 25. Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 19, versículo 25. Amém? Diz assim: ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Meu Deus e meu Pai, fala ao nosso coração, ó Deus, a partir deste momento, meu Deus, que é o momento, meu Pai, que o Senhor fala aos teus filhos através da palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa nos ensinar, aleluia, nos instruir, meu Deus, aleluia, e eu clamo, meu Deus, para que a tua palavra, meu Pai, aleluia, meu Deus, venha entrar em nossa vida, em nosso coração, aleluia, ela seja, meu Deus, o motivo da nossa transformação, ó Pai, aleluia, meu Deus, e que possamos viver esta palavra a cada dia, meu Deus, aleluia, que tudo aquilo, Pai, que é uma distração neste momento, meu Deus, o Senhor venha queimar, em nome de Jesus, tudo aquilo que é um impedimento, Pai, neste momento, que o Senhor venha jogar por terra, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Poder se assentar. Quem pode ser salvo? A palavra de Deus, declara que os discípulos, questionam a Jesus. Quem pode ser salvo? Eu acredito que ser salvo não é uma coisa fácil, Ser salvo não é uma coisa fácil. Ela não é hoje, ela não foi no passado, E não vai ser fácil no futuro. Porque servir a Jesus, servir ao nosso Senhor Jesus, envolve renúncia, envolve renúncia. Então, ser salvo é uma coisa difícil, porque você tem que renunciar a tudo que você conhece, a tudo que faz parte da sua vida, tem que haver uma separação, uma renúncia. Então você precisa renunciar, Neste caso aqui, o contexto desta palavra, aqui a partir do versículo 16 fala do jovem rico, Esse jovem chega a Jesus e pergunta, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então, uma das coisas para você ser salvo é obedecer. Nós não vamos ser salvos se fizermos a nossa própria vontade. Então, uma das coisas, um dos requisitos para a salvação é a obediência. E ele fala ainda, continua, obedeça aos mandamentos. E o jovem pergunta, quais? E Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás
falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Né? No caso do jovem rico, né, o que ele precisava renunciar? Né? O que era maior em seu coração? O que era maior em seu coração não era os mandamentos, não era obedecer aos mandamentos. O que era maior no seu coração era a riqueza que ele tinha. Isso era maior no seu coração. Jesus viu isso na vida desse jovem. Por isso que Jesus fala para ele: olha, se você quer ser perfeito, vende tudo. Dá aos pobres, né? E depois vem e siga-me. Porque Jesus já sabia, já conhecia o coração daquele jovem. Já conhecia, porque Jesus Cristo era Deus. Então ele já sabia, quando aquele jovem se aproxima para falar com ele, ele já sabe o coração do jovem. Ele sabe que o que é maior no seu coração é a sua riqueza. Então ele toca em um ponto, né, de fraqueza na vida daquele jovem. E ele se entristece por isso, porque ele possuía muito, né? A palavra de Deus diz que ele possuía muitas riquezas. E hoje em dia, né? O que está no nosso coração, né? Ou que está no coração de muitos? O que pode ser, né, mais importante que Jesus? O que né, pode tirar o lugar que Jesus tem em nossa vida? Nem todos estão dispostos a renunciar, né? Nem todos estão dispostos a renunciar. Que nós vemos hoje em dia, né? Nós temos testemunho disso, porque às vezes nós encontramos, né, pessoas que se dizem cristãs, que se dizem: eu sou cristão, eu sou crente, né? Convivemos com pessoas que se dizem cristãs, mas, né, quando nós passamos a conviver, né, tempo com essas pessoas, nós vemos, né, assim, nós passamos a conhecer e ver que nem sempre Jesus é mais importante na vida dessas pessoas. Nós, como cristãos, nós temos que dar, né, o quê? O exemplo. Nós temos que ser um exemplo. Nós temos, cristão é o quê? De onde que surgiu este termo cristão? Né? São os pequenos cristos, são aqueles que imitam a Cristo. Então, o cristão quer dizer isso, quer dizer que é aquele que é imitador de Cristo. Então, quando nós falamos eu sou crente, eu sou cristão, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que mostrar que nós somos cristãos. A pessoa que convive conosco tem que olhar para nós e tem que ver Jesus em nós. Nós temos que ser um espelho, uma cópia de Jesus.
aqui nesta terra, dar o testemunho, né? Dar o testemunho. E aí nós passamos a conviver com pessoas e aí nós vemos que há coisas mais importantes do que Jesus. As pessoas consideram outras coisas, não somente riquezas, mas outras coisas. Consideram bens materiais. A pessoa pode não ser rica, mas às vezes ela tem um bem material que aquilo é muito importante para ela. Ou ela considera pessoas mais importantes que Jesus. Em Mateus 16, 24, Mateus, capítulo 16, só voltar algumas páginas, o capítulo 16, e o versículo 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas, capítulo 14, Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 26. Lucas 14, 26 diz assim: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Capítulo 27. Aquele que não carrega a sua... Versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E o versículo 33 diz assim: Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, para servir a Jesus e para ser salvo, de fato, você precisa renunciar. Renunciar a tudo. Precisa haver renúncia de tudo que nós consideramos importantes para nós. Porque tudo que nós consideramos importantes para nós não pode ser mais importante que Jesus. Ao mesmo tempo, né, nós temos que nos dedicar para ser salvo, né? Aquele que quer ser salvo, tem que haver dedicação. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, Tito 2,14 diz assim, ó: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Então, aquele que quer ser salvo tem que se dedicar ao Senhor, porque Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós, né? Ele se entregou, deu a sua vida, doou a sua vida lá na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, tivéssemos esta oportunidade de salvação, né? Então todos nós, a humanidade ainda tem essa oportunidade de salvação, né? Porque ela ainda está aí para todos, né? E Ele fez isso para que Ele tivesse um povo que seja particular dele, né? E seja dedicado à prática do que é bom. Dedicado à prática do que é bom. O que é a prática do que é bom?
Para Jesus, a prática do que é bom é nós estarmos na presença dEle, é estarmos orando, é estarmos lendo a palavra, jejuando, é estarmos fazendo a obra dEle, falando do amor dEle. Isso é a prática do que é bom. Então para que nós possamos ser salvos, precisa haver dedicação. Então nós temos que nos dedicar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer aquilo que Ele nos manda fazer, que é levar a palavra, pregar a palavra, buscar a Ele em primeiro lugar. Buscar Ele em primeiro lugar. Na nossa vida, Jesus tem que ser a primícia. Ele tem que ser a primícia. Não são os nossos desejos, não são os nossos sonhos. Nós temos sonhos? Temos, claro que nós temos. Temos desejos? Temos sim. Mas Jesus Cristo diz que essas coisas nos serão acrescentadas se nós primeiro seguirmos a Ele. Se nos dedicarmos primeiro a Ele. Se servir primeiro a Ele. Então as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Eu não sei, se vocês já pararam para pensar que nós nos dedicamos a algo quando esse é importante para nós. Quantos já parou para pensar que nós passamos a dedicar tempo, parte da nossa vida a alguma coisa ou a algo, quando esse algo é muito importante para nós? Já parou para pensar nisso? Alguma coisa é muito importante, e aí a gente começa a dedicar muito tempo àquilo ali. Muito da nossa vida naquela coisa, ou a alguém, não sei. E às vezes nós tratamos, essas coisas, julgamos ser mais importantes do que o próprio Jesus, do que fazer a obra dele. Deixamos de lado Jesus e passamos a dar importância a outra coisa. Como eu falei aqui, nada pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Jesus, ele tem um lugar na nossa vida. Ele ocupa um lugar na nossa vida e que é um lugar de destaque na nossa vida. Ele ocupa esse lugar. Nada pode ocupar o lugar de Jesus. Nada pode preencher as nossas vidas como Jesus preenche. Porque o homem, ele pode procurar em qualquer lugar, em qualquer coisa, preencher o vazio que há em sua vida. Ele pode procurar, mas ele não vai encontrar. Ele só vai encontrar a Jesus. Jesus é o único que pode tirar esse vazio que há dentro do homem. E quando o homem deixa de lado Jesus e passa a considerar outras coisas mais importantes, não pode seguir a Cristo. Não pode ser seguidor de Cristo. Não pode ser discípulo, porque ele mesmo fala. Se você considera o pai, a mãe, o filho, a mulher, a esposa, tudo, mais do que a mim, você não pode ser meu seguidor. Ele fala, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que quer dizer isso? Negue-se às suas próprias vontades, os seus desejos, os seus sonhos, tudo isso. Negue isso na sua vida. Priorize a mim, que sou Jesus Cristo, que sou o seu Salvador, que sou a verdade, que sou o caminho, que sou a vida. Priorize a mim, Porque é através de mim que você vai chegar ao Pai. É isso que ele está falando. Negue-se a si mesmo.
Então quem pode ser salvo, né? Quem pode ser salvo? Aquele que ama ao Senhor Jesus. Porque aquele que ama ao Senhor Jesus, ele vai fazer tudo por Jesus. Né? Aquele que obedece ao Senhor Jesus. Né? Aquele que obedece, que faz a vontade do Senhor, esse pode ser salvo. E aquele que tem Jesus como a pessoa mais importante da sua vida. A palavra de Deus, ela não diz que nós devemos deixar de lado aqueles que são os nossos familiares, né? A mulher, o filho, a mãe, o pai. A palavra de Deus não está dizendo isso. Né? A palavra de Deus só está dizendo que Jesus tem que ser mais importante. Jesus, ele está acima de todos, de tudo. Aí depois pode, né? Aí depois vem, né? Os nossos, aqueles que nós amamos aqui na terra, que são os nossos pais, a nossa esposa, o marido, o filho, os irmãos. Ele não está deixando, Jesus não diz para nós deixarmos isso de lado. Porque ele fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Né? Então nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Honrar ao Pai. Né? O que a palavra de Deus declara ali, né? Aí na passagem do jovem rico. Né? Os mandamentos diz o quê? Honra teu pai e honra tua mãe. Então tudo isso nós devemos fazer. Nós devemos cumprir os mandamentos, amar a Jesus, só que ele tem que ser prioridade, primeiro, primícia na nossa vida. Né? Ele tem que ser primícia na nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Espero que esta palavra tenha falado ao coração de cada um, assim como falou o meu coração nesta noite.